Olá, tudo bem? Gente, vocês têm ouvido falar aí sobre a questão dos data centers. Estão vindo data center para o Brasil? Aí eu andei assistindo alguns vídeos e andei fazendo um resumo de alguns deles, mais de um, e pedi também uma colaboração da IA para, em cima dos tópicos falados naquele vídeo, entre eles o primeiro deles, o Nicoleles, mas não apenas o Nicoleles. Eu fui pedindo para a IA ir desenvolvendo por partes que me interessavam daquilo que ele falou, e montei um texto. Ele não está exatamente coeso não, porque foi caminhando, aí eu pegava uma outra parte, parecia que dava um corte, mas no final eu falei de todos os assuntos, só que eu falei no formato de resumo. Só que é um resumo grande porque tem muitos tópicos. Então, eu vou te pedir paciência e vou ler esse resumo grande que eu peguei, para ver se a gente chega a um final e você entende. É muito importante a gente saber isso que está aqui. Por isso eu vou pedir para você passar esse vídeo para frente, porque isso diz respeito a estar no Brasil, diz respeito à nossa riqueza, diz respeito à energia, diz respeito à água. Vocês vão ver na leitura. Então, olha bem, segundo Nicoleles, lá no primeiro vídeo, a instalação de data centers no Brasil não traz benefício real, por exemplo, geração de empregos, nem transferência de tecnologia, mas traz gastos e custos. Os principais pontos da argumentação dele, eu vou falar aqui agora, mas eu vou falando outros pontos que outros autores também viram. Não necessariamente cito esses autores, porque às vezes ficava... você de ouvir falar o nome da pessoa, porque às vezes aparecia, o Nicoleles é um cara que eu conheço, ele apareceu no vídeo, mas em outros vídeos que eu assisti, eles associavam esse dizer a determinadas pessoas em determinados lugares, e às vezes eu não guardei isso aí, mas eu fiquei com o resumo completo. É uma coisa fidedigna, porque eu fui avaliando e pedi o contraditório também, entrei nas IAs e pedi os contraditórios, então ficou um texto assim, muito montado, mas um texto resumo com coisas críveis. Vamos lá. Transferência de tecnologia praticamente zero. Nas palavras do Nicoleles, não tem nenhuma transferência de tecnologia. Ele afirma que a chegada desses empreendimentos não garante geração expressiva de empregos, nem controle nacional sobre dados. E resumindo, que é basicamente sem nenhuma geração de empregos de monta, ou seja, a não ser meia dúzia de pessoas trabalhando em alguns lugares, sem nenhum tipo de transferência de tecnologia. É uma coisa, uma ação burocrática. A tecnologia já foi desenvolvida, ela vem aqui apenas para funcionar. É como se você estivesse montando um carro aqui, é mais simples do que a montagem de um carro. Empregos mínimos, né? Por conta da automação, ou seja, é um trabalho extremamente automatizado. Então, segundo o levantamento das entrevistas, não apenas a dele, mas de outros, grande parte dos investimentos é destinada à compra de equipamentos importados. Nós importamos os equipamentos e montamos os data centers, principalmente chips de alto desempenho, enquanto a geração de empregos é mínima devido ao elevado nível de automação. Compra de chips de alto desempenho que vão vir instalados e trabalhar aqui dentro sem que nós saibamos como mexer com eles ou como fazê-los. Onde vai o dinheiro? Numa outra entrevista, o Nicoleles também detalha que a maior parte dos orçamentos bilionários dessas obras é canalizada para importação de equipamentos pesados. Então o dinheiro que vem, ele vem para importar do próprio país de lá os chips e canalizada para equipamentos pesados. Por exemplo, os chips da NVIDIA, ou seja, capital que sai do país em vez de fomentar a indústria local.
o capital que seria investido aqui por terceiros, ele sai do país para poder importar coisas para funcionamento do data center. O que nós temos de ganho com isso? Zero, né? Isso quando não é nosso próprio capital. País como hospedeiro, não como parceiro tecnológico. Então nós vamos hospedar o data center. Nós não vamos ter qualquer relação de tecnologia com ele. Ele resume que a instalação física dessa estrutura não gera domínio tecnológico, transferência de dados ou empregos permanentes em escala, reforçando sua tese de que o Brasil entra como um mero território de hospedagem física sem ganho estratégico. Coisa que a China não permitiu desde o início, quando eles entraram lá dentro, há 50 e poucos anos atrás. Pagavam salários de fome, porque lá estavam passando fome. Então, se você chegasse lá com um prato de comida, você já estava salvando gente. Não que eles fossem caridosos, não fizeram por caridade. Fizeram por aproveitar uma situação. À medida que a China foi melhorando, ela falou assim, tudo bem, vocês vão mitigar o mínimo nosso aqui, que é a fome. Mas vocês têm que trazer tecnologia, que a gente quer avançar um pouco. Fizeram isso, passaram tecnologia para isso. Hoje eles são o que são. E o mundo está desindustrializado, e toda a indústria lá dentro, né? Bom, então, vale registrar que essa leitura do Nicoledes, existe um debate público sobre esse tema, e associações de setor de data centers, como a CNI e as entidades ligadas ao Uptime Institute, apresentam números diferentes, com estimativas de efeito multiplicador de empregos indiretos, porque eles dizem que o data center vai fomentar outros empregos indiretos, e geração de riqueza pela cadeia produtiva. Isso aí ainda assim pode até haver, não digo que não vai haver, mas ao que eu percebi é um ganho mínimo, ainda é muito pouca coisa. E o ideal seria que nós tivéssemos controle de dados e controle de tecnologia. Aí ele disse que a IA que eu perguntei, se tem algum outro lado da discussão. Aí a IA diz que vai continuar aprofundando, diz que nos Estados Unidos tem protestos, na Europa, questão de água, energia, estatísticas e o contraditório dos pró-data centers. Vamos analisar isso aí, o material. Ele busca estatísticas globais, ele buscou o contraditório com argumentos favoráveis da geopolítica de não deixar a IA na mão de poucos países, e foi falando aí do Chile, da Irlanda, da Holanda e tá. Bom, então essa aí foi a pesquisa dele. Agora eu vou partir para a pesquisa desse setor que essa IA fez. Por que as Big Techs querem instalar data centers em países como o Brasil? Então nós vamos caminhando naquelas falas desse intervalo que eu falei aí atrás, que ela mostra o raciocínio que ela está fazendo, porque isso é uma das IAs, tá, gente? Não são todas, são todas que fazem o mesmo raciocínio. Eu vou pegando uma por uma. Essa aqui, por exemplo, é do Cloud. Por que os Big Techs querem instalar data centers em países como o Brasil? Logo depois do resumo que ele fez, dizendo qual era a pesquisa dele. O interesse não é filantrópico, obviamente. É uma equação de custo. Segundo o estudo do IDEC sobre casos do Chile, México, Brasil e Uruguai, as Big Techs estão instalando data centers em locais onde encontram terra, água e eletricidade baratas, além de padrões ambientais permissivos. Ou seja, quando você causa algum problema ambiental, a legislação é flexível ou a vista grossa é razoável de ser comprada, né? Então, no caso específico do Brasil, o atrativo declarado pelo governo é a matriz elétrica. O país tem cerca de 88% de energia limpa ou renovável, o que reduz o custo da operação e lava a imagem ambiental das empresas. Então as empresas falam, não, no Brasil ele produz muita energia limpa, então nós não vamos criar problemas ambientais por causa da energia limpa. Só que você se esquece que você está comprando energia, você está gastando energia limpa com uma determinada coisa que gasta muita energia, vai começar a faltar para cidades inteiras e o custo da energia vai aumentar independente dela ser limpa. Então você livrou o ambiente, mas você não livrou as pessoas de um processo inflacionário. Some-se a isso incentivos fiscais agressivos. A medida provisória do Redata, aqui no Brasil, prevê isenção de impostos federais para grandes empresas de tecnologia por até 1 ano, incluindo isenção de imposto de importação sobre chips da NVIDIA. Naturalmente para atrair tecnologia, mas nesse caso não está atraindo tecnologia. Está atraindo um elefante montado. O problema apontado por especialistas ouvidos na reportagem que ele está citando aqui
é que os data centers instalados em zonas de processamento de exportação só podem vender para outros países, ou seja, nem sequer atende à demanda interna, por exemplo, brasileira, nem resolve o déficit da balança de serviços. Um relatório investigativo da agência pública Aos Fatos resume o padrão regional. 2 pontos. Muitos países da América Latina têm o que as empresas de data centers precisam: eletricidade barata, regulação flexível, principalmente ambiental, e governos dispostos a aceitar promessas de retorno quando esses retornos não são necessariamente viáveis, razoáveis ou exequíveis. Por que a população dos países de origem estão reclamando? Aqueles onde os data centers estão saindo. Nos Estados Unidos, o berço das grandes big techs, a reação popular tem crescido rápido e já resulta em números concretos. O Data Center Watch identificou que entre março e junho de 2025, ano passado, a oposição comunitária levou ao bloqueio ou adiamento de 98 bilhões em projetos de data centers, e um levantamento da HateMap Pro mostrou que pelo menos 25 projetos foram cancelados em 2025 por causa dessas objeções locais, lá nos Estados Unidos. Mais de 230 organizações ambientais pediram ao Congresso americano uma moratória nacional sobre novos data centers até que existam regulações adequadas. Estados como Nova York e Maryland começaram a propor legislação para suspender temporariamente a construção de novos data centers. Casos concretos de conflito com a água. Em Fayetteville, na Geórgia, moradores reclamam de baixa pressão da água e a investigação revelou que um data center da QTS, uma empresa, usou mais de 30 milhões de galões de água sem cobrança ou registro adequado, com 2 ligações clandestinas descobertas pela prefeitura. Quer dizer, eles desviaram a água, usaram e não pagaram. Claro que faltou em algum lugar, né? No Texas, um estudo da Houston Advanced Research Center projetou que os data centers vão consumir 49 bilhões de galões em 2025 e até 399 bilhões de galões até 2030, equivalente a esvaziar um lago deles lá chamado Mead. Em Newton County, acho que é Geórgia também, um data center da Meta teria afetado poços privados próximos, obrigando famílias a transportar água e trocar eletrodomésticos entupidos por sedimentos, porque abaixou muito o nível da água, puxou água suja. Em Utah, uma proposta ligada ao investidor Kevin O'Leary gerou quase 3.900 protestos públicos contra um pedido de direitos de água que desviaria água de irrigação para uso industrial. Hoje, mais de 50 cidades americanas já baniram ou colocaram em moratória a construção de novos data centers. Por isso que eles estão migrando para cá. Energias e contas de luz. Na Virgínia, um dos maiores polos de data centers do mundo, a concessionária Dominion Energy aprovou 111 novos projetos que, somados aos 200 já existentes em análise, poderiam consumir 70 gigawatts, o suficiente para abastecer mais de 60 milhões de residências. Isso gerou protestos no Capitólio Estadual, pedindo pausa nessas licenças. Malefícios documentados. Consumo hídrico desproporcional. Segundo a EPA citada pela Fortune, os data centers americanos consumiram 17,4 bilhões de galões de água em 2023, só num ano, país inteiro, em projeto de subir para 38 a 73 bilhões até 2028. Pressão sobre a rede elétrica e aumento das contas. O caso mais didático é o da Irlanda. Os data centers já consomem quase 1/4 de toda a eletricidade do país, mais do que todas as residências urbanas somadas, contra apenas 5% que ocorria 10 anos atrás, né? Então, os data centers já consomem quase 1/4 da eletricidade de todo o país, 25%, mais do que todas as residências urbanas somadas, contra um valor de 5% há 10 anos atrás. Em 2021, o governo chegou a decretar moratória de conexões à rede de região Dublin por medo de apagões. E, mesmo assim, o consumo subiu 10% em 2025, passando de 6.973 gigawatts
para 7.663 gigawatts, enquanto o resto do consumo do país cresceu apenas 2%. A poluição do ar e a saúde pública. No episódio mais citado por Nicoleles, no primeiro vídeo, e outros pesquisadores, a instalação de turbinas a gás pelos data centers da xAI do Elon Musk em Memphis gerou reação popular, e a empresa removeu parte das turbinas a gás depois de enfrentar a oposição local por operarem sem licença e potencialmente violarem os padrões federais de ar limpo. Opacidade e a falta de transparência. Este é talvez o ponto mais grave. Segundo a investigação do Tech Policy Press, as Big Techs usam acordos de confidencialidade amplos que impedem autoridades públicas de divulgar detalhes relevantes de projetos, incluindo quem é a empresa por trás do empreendimento. Uma diretora da ONG ambiental relatou que, por causa dos NDAs, é muito difícil saber o que vai acontecer na instalação antes dela ser aprovada, né? Não se sabe quanta água ou energia será usada até o fato consumado. Uma investigação da NBC News encontrou que em mais de 30 propostas de data centers em 14 estados, na maioria dos casos, autoridades assinaram essas NDAs e trabalharam com o que parecia ser empresa de fachada. Ninguém sabia quem eram as empresas, né? O número de projeções globais. Segundo a Agência Internacional de Energia, o consumo elétrico global de data centers deve dobrar para 945 terawatts até 2030, num cenário básico, representando quase 3% do consumo elétrico mundial. Em 2024, entre 2024 e 2030, esse consumo cresce cerca de 15% ao ano, mais de 4 vezes mais rápido que o crescimento de consumo elétrico de todos os outros setores. Nos Estados Unidos da América, os data centers devem consumir mais eletricidade que toda manufatura intensiva de energia combinada até 2030, incluindo alumínio, aço, cimento e produtos químicos, quer dizer, inclusive a indústria. China e Estados Unidos respondem por quase 80% de todo o crescimento global de consumo de energia até 2030, por causa dos seus data centers. Outro lado, argumento a favor. Bom, agora vem o contraditório. É importante trazer o contraditório, porque a defesa dos data centers não é apenas discurso corporativo, ela tem um argumento de peso. Vamos ver se ele é válido, porque o contraditório não é necessariamente uma descoberta, é alguém que pensa diferente e argumenta, e você pode não concordar com esse argumento, embasado, obviamente. Primeiro, ele fala de soberania de dados. Hoje, 60% dos dados brasileiros armazenados em nuvem estão em data centers fora do país, o que gera dependência de infraestrutura estrangeira em setores sensíveis. Por outro lado, esses data centers que estão aqui vão funcionar com os nossos dados como se estivessem fora daqui. Então o controle de dados é deles. Não sei se fez diferença. Mas são brasileiros que estão trabalhando. Bom, tudo bem. Segundo eles, isso representa, estar aqui representa soberania de dados. Escala de investimento. Um data center grande porte, 100 megawatts, representa investimento de 1 bilhão. Além de mais de 7 a 8 bilhões em equipamentos e serviços. Tá, tudo bem. Então, as empresas daqui correlatas, congêneres, estão vendendo. Risco de ficar de fora. Um artigo jurídico argumenta que apenas 32 países no mundo possuem data centers especializados em IA. E que, sem investir agora no Brasil, o Brasil corre o risco de perder a corrida tecnológica e a capacidade de definir seu próprio futuro digital. Eu, sinceramente, não concordo com esse contraditório aqui, porque nós não estamos desenvolvendo nada, nós estamos pegando uma coisa pronta, que não é nossa, que vai funcionar no nosso território. Nós não estamos acompanhando uma corrida e fundando data centers, porque nós crescemos e conseguimos criar data centers. Não, eles trouxeram pronto para cá. Vai ajudar um pouquinho nos empregos, ajudar um pouquinho a azeitar a indústria total. Mas nós não estamos vencendo uma corrida tecnológica. Essa fala aqui não é verdadeira, na minha maneira de pensar. Você pode pensar diferente de mim e ter argumento. Matriz energética com vantagem competitiva. Defensores argumentam que o Brasil tem condições e estruturas melhores que outros países. Energia majoritariamente limpa, cabo submarino e mercado interno, o que poderia tornar o país um hub regional em vez de simples hospedeiro. Olha, um hub regional poderia significar que nós ganharíamos dinheiro com a venda da nossa energia.
tudo bem, mas a que custo? E se falta para os outros, se inflaciona o mercado, né? Um contraponto interessante vem do analista independente Giovanni Bassi, que, sem rejeitar os data centers em si, questiona o desenho específico da política brasileira. Ele lembra que a política de semicondutores em 2007 não teve o efeito previsto sobre o parque tecnológico brasileiro e cita como exemplo negativo a Zona Franca de Manaus, onde multinacionais limitam suas atividades à montagem simples de aparelhos, nada mais do que isso, sugerindo que o padrão de vir para o Brasil sem transferir tecnológico já é histórico, não é exclusivo dos data centers de inteligência artificial. Tá, isso aí não chega a ser um contraditório, isso aí é um contraponto que fala de uma verdade que nós já levantamos aqui. Por que os governos não entendem? E se despreparam ou é má fé? Ou estão sendo comprados? Não digo o governo como um todo, mas coisas ali dentro. Olha, primeiro, o despreparo tecnológico ele é real. A velocidade da corrida da inteligência artificial pegou reguladores de surpresa em quase todos os lugares do planeta, inclusive a própria Irlanda, referência em atração de investimento estrangeiro há décadas sobre esse fator. Só percebeu a gravidade da situação quando o consumo elétrico dos data centers já ultrapassava 10% do fornecimento deles nacional, com o risco de chegar a 30% até 2030 e provocar apagões, porque não tinha energia, nem se você aumentasse o valor da energia estupendamente, você não tinha para vendê-la. A resposta veio tarde de forma reativa, uma moratória entre 2021 e 2025. Preste atenção, naquela venda que o cara falou lá atrás, que nós poderíamos falar por causa da nossa energia, primeiro você tem que tê-la. Se não tiver, você não distribui e vai ter apagão. Elementos de má-fé, sim, captura regulatória, vamos ver. Há evidências, e muito concretas. No Brasil, uma reportagem da Pública revelou que o PL da IA, o projeto de lei da IA, está sendo conduzido por uma deputada cujo pai fechou acordo sem transparência com o Google quando era secretário do Estado lá no Paraná. Ele não citou nomes, nem eu vou citar. A mesma investigação mostra que um grupo de lobby representando a Amazon, o Google, o Meta, organizou um evento em Brasília para discutir o projeto de lei com representantes e senadores de todos os partidos. Quer dizer, parte interessada foi discutir com os senadores. Nos Estados Unidos, para fazer lobby. Nos Estados Unidos, o senador Richard Blumenthal denunciou que as operadoras de data centers usaram NDAs para limitar a capacidade de autoridades locais e estaduais de compartilhar informações sobre a escala e o impacto dos projetos. Em um caso no Arizona, a Amazon tentou restringir um membro dos conselhos do condado de Pima de discutir detalhes de um data center no valor de 3,6 bilhões. Esses NDA são aquela forma que você mascara e você fica sem transparência para saber quem é que está fazendo as notas com o governo. Ou seja, não é uma ignorância técnica apenas dos governos. Há um esforço ativo e documentado de empresas para manter informação assimétrica, combinando com processos de porta giratória, ou seja, autoridades que negociam acordos, depois têm parentes ou mesmo eles próprios legislando sobre o tema. O cara sai de lá e vai é eleito, ou sendo eleito, legislando lá, ele vai trabalhar na empresa, porta giratória que chama. Exemplo pelo mundo, resumo comparativo. Então, ele retorna falando tudo que eu já falei aqui, com exceção aqui, fontes principais, tá? Agora, eu quero falar água e energia, os números do Brasil. Aqui já é uma outra IA. É importante notar que existe uma disputa de narrativas entre a indústria e os pesquisadores independentes, trazendo dos dois lados. A versão da Brascom, Associação de Empresas de Tecnologia. Em 2024, os data centers representaram 1,7% do consumo total de energia elétrica aqui no Brasil. 8,2 teras-hora, frente a 650,4 tera-hora consumidos por todo o país. Então, eles tinham uma parcela de 8,2 e 650 teras, ou seja, 1,7%. Com projeção de subir para 27,3 terawatts-hora em 2029, ou seja, o crescimento para 3,6% do consumo previsto nacional. Lembrando que 3% dos data centers é o consumo que eles têm mundial, localizado principalmente entre dois países, Estados Unidos e China, 80% do consumo de energia. Em sistema de circuito fechado, que detém 90% do parque brasileiro até o fim da década, o gasto é de 23 mil litros de água por megawatt instalado, como reposição anual de 10%. Por quê? Os data centers precisam ser esfriados.
Contraponto, pesquisador, jornalismo investigativo e Unesp. Vamos ver o que essas pessoas disseram em contrapartida. A Agência Nacional de Energia estima que o consumo global de água por data center está em 560 bilhões de litros por ano, com projeção de chegar a 1,2 trilhões de litros até 2030. Dependendo de onde essa água sai, é um prejuízo danado. Às vezes ela sai do subsolo, né? Bom, então, em São Paulo, o maior polo do país, com mais de 80 dos aproximadamente data centers do Brasil, aproximadamente 200 do Brasil, quer dizer, só em São Paulo tem 80 dos 200 do Brasil. Concentrados no eixo São Paulo-Campinas, um data center de 600 megawatts, como de escala em Barueri, teria um uso de água anual de 3,4 bilhões de litros só em sistemas de circuito aberto, dos quais 69 milhões evaporados. Um professor da USP questiona o tipo de água usada. Eu falei isso agora. Pesquisadores retiram água subterrânea de altíssima qualidade. Um negócio que estava naturalmente quieto lá há bilhões de anos. Naturalmente filtrado ao longo de 15 mil anos, né? Mil anos, não chega a milhões, 1000 anos, só para resfriar um data center. Quer dizer, você vai esgotar um aquífero todo para resfriar um data center. O maior problema apontado, não necessariamente aquífero, mas águas subterrâneas. O maior problema apontado é a falta de transparência. Um estudo publicado na Cambridge Springs Water mostra que menos de 1/3 dos operadores de data centers no Brasil acompanha o índice de eficiência hídrica. E quando divulgam números para se saber a eficiência hídrica, raramente separa o consumo direto do indireto, o que torna praticamente impossível fiscalizar de fato o que a Brascom divulga, né? Que tipo de consumo que houve. Ou seja, os números tranquilizadores da indústria são números agregados nacionais, mas o problema real é local e concentrado. Bacias específicas como a do Alto Tietê em São Paulo, e a opacidade de dados dificulta saber se as metas estão sendo cumpridas e qual o destino daquelas águas. Outros países que chamam a atenção, a Global, todas as Big Tech somadas, só para dados aproximados, tá, gente? Consumiram quase 1 trilhão de litros de água em 2025. A Meta sozinha elevou o consumo de água de 3.726 para 5.637 megalitros entre 2000 e 2024, uma alta de 51%. Estados Unidos, consumo direto de 17,4 bilhões de galões em 2023, com projeção de 38 a 73 bilhões de galões até 2028, segundo a EPA, que é um instituto aí, né? No Texas, isoladamente, a projeção de 399 bilhões de galões até 2030, equivalente a esvaziar o Lago Mead, que essa IA aqui está citando o outro dado que o outro IA citou. Irlanda, já discutido, eu coloquei aqui, nós já discutimos, então eu resumi, data centers já consomem 23% de toda a eletricidade nacional, mais que todas as residências urbanas combinadas, esse dado nós já tínhamos falado. Ruído de frequência. Isso aqui é uma coisa interessante. Este ponto é real e ele está sendo crescentemente documentado. Existem dois tipos de problema nesse caso aí. Existe um ruído contínuo, que é um zumbido, um rum, que é audível, mas ele é de baixa frequência, porém ele é vibratório. Segundo a Tech Target, o nível de ruído dentro de um data center pode chegar a 96 decibéis dBA. Eu esqueci o que é o A, mas é antecipado, né? Então, dBA antecipado. E exposição por meia hora nesse nível de ruído pode causar danos auditivos. Eu não vou explicar o que é o dBA, não. É decibéis antecipados, é o caso. Não faz muita diferença, não. Eu li, mas já esqueci. Então, não vem ao caso. Medições em propriedades residenciais próximas a esses data centers na Virgínia mostraram que os níveis de ruído estão entre 40 e 59 decibéis comuns, o que é bastante. O infrassom, esse é um ponto preocupante, porque existe uma quantidade desse ruído que é abaixo do nosso limiar de percepção, mas ele funciona, ele nos atinge, porque ele faz vibrar. Então, moradores relatam sons abaixo do limiar de audição humana que ainda assim são sentidos de alguma forma nos corpos. Segundo a reportagem do Tom's Hardware, moradores relatam zumbidos constantes de baixa frequência medidos como infrassom.
que causa tontura, náusea, vertigem e distúrbio do sono. O problema do ultrassom é que você não sabe a quantidade de impacto que você está sofrendo, porque ele não tem volume em audição. Ele tem uma frequência, essa frequência se mantém constante, mas se essa frequência é associada a um volume maior de som, quer dizer, com mais energia, esse zumbido tem um impacto maior, ainda que não audível. A Sierra Club, em relatório técnico, descreve que esse ruído de baixa frequência afeta o cérebro, mesmo quando ele está inaudível. Normalmente ele está inaudível, perturbando o sono, causando pesadelos e enxaquecas, além de impactar a saúde cardiovascular, tanto em pessoas quanto nos animais também. Efeitos sobre a fauna, confirmado por pesquisadores. Um estudo da Environmental Health Science descreve que o ruído tonal e de baixa frequência de 50 a 200 Hz pode ser detectado a vários quilômetros de distância e que a exposição prolongada do gado e animais silvestres aumenta hormônios de estresse, eleva a frequência cardíaca e respiratória, perturba o comportamento de alimentação, reprodução e comunicação. Um pesquisador da Universidade de Michigan, citado pelo Big Sound Bank, alerta que os data centers podem estar transformando essas áreas em zonas de perigo sensorial para a fauna, já que os animais, especialmente as aves, se comunicam em frequências dessas faixas específicas, que ficam mascarados com ruído constante. É como se você estivesse falando e alguém falando junto e você não vai me ouvir, porque está na mesma faixa de frequência e com a mesma audibilidade em termos de volume. Complicador regulatório. Como esse ruído muitas vezes não aparece nos decibelímetros convencionais, é difícil aplicar leis municipais de silêncio, segundo especialistas da National Park Conservation Association. Como o ruído dos data centers abrange várias faixas de frequência, inclusive as das aves, é difícil de medi-lo como um decibelímetro comum, e isso dificulta, obviamente, a fiscalização. Agora tem o calor no solo. É incrível esse troço. Evidência real, contestada por alguns, mas existe. Esse ponto tem um estudo recente específico, incluindo o Brasil, mas também uma crítica metodológica séria que vale mencionar para dar um quadro completo dos que falam por bem e falam para mal. O estudo, não revisado por pares ainda, da Universidade de Cambridge e dos colaboradores. Pesquisadores analisaram cerca de 6 mil data centers pelo mundo e descobriram que a temperatura da superfície aumenta em média 3,6 graus Fahrenheit, mais ou menos 2 graus, depois que um data center entra em operação, chegando aos picos de 16,4 Fahrenheit, nos casos mais extremos, num raio de 6,2 milhas, que é mais ou menos um raio de 10 quilômetros de distância do entorno. O caso brasileiro citado diretamente, o estado de Ceará e Piauí, especialmente ao redor de Teresina, que virou polo de serviços da IA, os pesquisadores registraram aumento de temperaturas na superfície de 5 Fahrenheit, que é aproximadamente 2,8 graus Celsius, um padrão considerado incomum para o clima daquela região. Casos semelhantes foram observados em Aragão, na Espanha, com 2 graus acima de anomalia, e na região do Bajío, no México, também cerca de 2 graus. O contraponto científico. Essa pesquisa tem sido fortemente contestada por outros cientistas, antes mesmo da revisão de seus pares. A crítica principal de um analista que revisou a metodologia é que o estudo mede uma temperatura de superfície via satélite, chamados MODIS, M-O-D-I-S. E o que acontece quando se constrói um data center é que se substitui vegetação ou solo exposto por um prédio de telhado escuro, estacionamentos e vias pavimentadas, ou seja, o aumento pode ser simplesmente o efeito de qualquer construção industrial, fábricas, galpões e rodovias, e não necessariamente o calor residual do serviço em si. Está falando que a insolação pode ficar retida ali por causa das superfícies serem escuras e de asfalto e de concreto. Mas subir 2 graus, eu não sei se é por aí. O crítico argumenta que, pela física básica, o calor residual de um data center não poderia responder por mais de 3% do aquecimento médio observado no solo, como suposições realistas, levando esse número para praticamente zero. Bom, leitura honesta feita pela IA comparativamente. O efeito ilha de calor ao redor do data center é real e bem documentado cientificamente, em geral. É o mesmo fenômeno de grande parte do complexo industrial urbano,
é o mesmo fenômeno. Mas atribuir especificamente calor residual dissipado pelos servidores e não a impermeabilização do solo que eu citei, ou mudança de uso da terra, ainda é uma questão em aberto, contestada academicamente e que tem que ser pesquisada. Ambos os efeitos, impermeabilização mais calor residual, um que existe factualmente e outro que pode existir, que é o caso dele reter calor, provavelmente contribui, mas a proporção exata de cada um ainda está para ser estabelecida cientificamente. É possível que não seja, que seja assim o trabalho dele, porque eles esquentam bastante e eles têm que ser esfriados por água. De qualquer forma, o efeito prático sobre o plantio próximo, solo mais quente, potencialmente mais seco, e a concorrência por água subterrânea para a refrigeração é uma preocupação legítima, levantada tanto pelo estudo quanto pelos casos concretos, como o Quilicura, do Chile, onde a extração de água subterrânea já está ameaçada no entorno. Bom, tem várias frontes aqui e agora nós vamos falar a última parte aqui do nosso texto, o caso Teresina. Vamos esclarecer uma coisa importante. O estudo da Cambridge cita Teresina, capital lá do Piauí, né? Polo de serviço da IA, ele se referindo a um fenômeno regional mais amplo do Nordeste, não necessariamente a um único hyperscale center, né? Um centro de escala alta dentro da cidade. O que encontramos na região de concreto foi o seguinte: pesquisa de um outro IA aqui, de acordo com a pergunta que eu fiz, que infelizmente eu não a fiz constar aqui. Ah, tá, vamos lá. Então, Parnaíba, litoral do Piauí, a empresa Energix Latam assinou um memorando de entendimento com o governo estadual para construir um datacenter de mineração de Bitcoin, com investimento previsto de 120 milhões de dólares, cerca de 660 milhões de reais, com capacidade energética de até 100 megawatts e tornando-se um dos maiores do setor da América Latina. No Piauí, a Casa de Ventos está construindo o Complexo Inocêncio, um parque eólico de 922 megawatts, de capacidade cuja energia abastecerá parcialmente o megaprojeto desses data centers, do TikTok, por exemplo, do ByteDance, no complexo de Pecém, no Ceará. Esse sim um empreendimento gigantesco, com investimento total previsto em mais de 200 bilhões de reais ao longo de cerca de 2 décadas, feitas pela Omnia, que é um grupo Pátria Investimento. Uma gigante europeia também anunciou planos de um data center verde no estado, embora os detalhes públicos ainda sejam limitados. Ou seja, a região Ceará-Piauí, citada no estudo como tendo anomalia térmica de superfície, é hoje fato de um dos epicentros reais de ocorrida de data centers no Brasil. Puxada pelo potencial eólico e solar da região, que atrai empresas justamente pela promessa de energia limpa e barata. Isso reforça o ponto que os críticos de estudo como Andy Messley levantam. A região está passando por uma transformação de uso de solo em larga escala. Parques eólicos, canteiros de obras, vias de acesso, subestações, que por si só já alteraria a temperatura da superfície medidas por satélite, independentemente do calor residual dos tais servidores. Então, nós agora vamos direcionar mais para a lacuna regulatória brasileira das águas subterrâneas. O Brasil tem no papel, um sistema de controle chamado Outorga de Direito do Uso da Água, mas ele é fragmentado e desigual entre os estados. A regulamentação básica vem da Lei das Águas de 1997 e da criação da Agência Nacional de Águas, complementadas pela Resolução CONAMA número 396/2008, que trata da classificação e proteção de águas subterrâneas, e a Resolução número 420/2009 sobre gestão de áreas contaminadas. O problema é a implementação prática. Um estudo acadêmico sobre o tema é direto. Apesar da outorga ser instrumento previsto em lei, na prática ainda há muito a fazer para que a sua implementação ocorra de forma efetiva. E há uma disparidade legal entre os estados. Alguns, como o próprio Piauí, têm um capítulo específico sobre águas subterrâneas em sua legislação. Mas mesmo assim, a fiscalização de quanto cada empreendimento efetivamente extrai costuma depender da autodeclaração da empresa. Se ela resolver mentir, estão na mão dela.
O que, como vimos nos casos de Fayetteville e Arizona, nos Estados Unidos, é exatamente onde ocorrem as fraudes e as extrações não autorizadas. Tecnicamente, qualquer empresa que for captar água subterrânea para resfriamento, mesmo em sistema fechado, precisa solicitar e obter essa outorga antes do início da captação, respeitando os limites estabelecidos e sujeita a monitoramento sobre risco de esgotamento do aquífero, rebaixamento de lençol freático, que pode inclusive fazer o solo abaixar, ou até salinização das regiões costeiras. Começa a chupar a água do mar e saliniza. Mas isso depende da fiscalização estadual. E como vimos, os próprios operadores de data centers no Brasil raramente divulgam dados de consumos hídricos que poderiam ser auditados. Lacuna regulatória brasileira. Aqui a situação ainda é mais frágil para o problema específico que foi mencionado acima. Baixa frequência de infração. O Brasil tem uma norma nacional, a BNT-NBR 10.151, reconhecida pela Resolução CONAMA número 01 de 1990, que define os limites de emissão de ruído para diferentes tipos de área e períodos do dia. Mas que ruídos? A resolução classifica como prejudiciais à saúde e ao sossego público os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela norma NBR 10.152, que avalia ruído em áreas habitadas. O problema, porém, é o mesmo relatado nos Estados Unidos. Essas normas foram desenhadas para medir ruídos convencionais em decibéis, usando decibelímetros padrões, instrumentos que não captam bem o infrassom e o ruído tonal de baixíssima frequência, ou seja, abaixo de 20 Hz, que caracteriza especificamente zumbi de sistemas de refrigeração e transformadores de data centers. Quer dizer, nós ainda não estamos preparados, nós não conhecemos o problema. O negócio está vindo, e está vindo, e está vindo. É exatamente essa lacuna técnica que gera a queixa recorrente nos Estados Unidos da América de que é difícil aplicar leis municipais de silêncio contra data centers porque o ruído deles é difícil de se medir. E sem medições confiáveis é difícil de fiscalizar. Não encontramos evidências de que no Brasil se tenha, até o momento, qualquer norma técnica específica da adaptação da NBR 10.151 ou 52 para lidar com a infração de data centers. Então, claro que não existe, isso é novo aqui. O que sugere que se e quando os primeiros casos de reclamação por zumbido aparecerem nos municípios brasileiros, como já ocorre nos Estados Unidos, a legislação atual provavelmente vai se mostrar tecnicamente inadequada para enquadrar o problema, assim como ocorreu lá fora. Bom, ele cita mais um quintilhão de fontes aqui, e uma outra IA aqui me propõe, se eu quero investigar se já existe algum caso concreto de reclamação por ruído em São Paulo, Barueri e em Fortaleza. Mas eu preferi que não, porque eu acho que o painel que foi dado aqui já é o suficiente. A gente tem mais dúvida do que resposta, né? E a gente sabe que a coisa está vindo de maneira avassaladora, mas nós não sabemos se nós estamos capacitados para nos defender de prejuízos. E se existe ganho nisso aí. Normalmente, quando essas empresas são muito interessadas em vir para cá, em geral tem uma propaganda e um lobby que caminha aqui dentro, e nós somos uma sociedade muito ingênua, uma sociedade muito nova, e que algumas pessoas em representações políticas que não têm um caráter muito elevado. Então, a gente passa por os perrengues. É por isso que é necessário que o cidadão comum tenha noção do que está acontecendo. Não só aqui no Brasil, não só com relação ao data center, com relação às políticas do mundo afora, para a gente saber em que mundo que nós vivemos, tá ok? Bom, eu agradeço a sua atenção, espero que você tenha gostado desse assunto. É um assunto árido, né? É um assunto que as pessoas pouco entendem. Eu citei algumas coisas aí, NDAs, DBA, essas coisas, se você quiser ir pesquisando, porque não faz muita diferença a gente citar e especificar. Os próprios valores que eu cito aqui, eles passam na sua cabeça assim, eles não fazem, mas é você ver que são coisas grandes, né? E são coisas que podem afetar populações grandes. Essa que é apenas a ideia, não é um assunto específico. Eu não sou douto na área, não sou da área de informática, nem de TI, nem de indústria dessa natureza, embora pertença a uma área técnica e deu para entender alguma coisa. Bom, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós achamos muito interessante. Muito obrigado e até lá. Tchau.